Pessoal da aprovação PGE, eu sou a professora Camila Sabonge e estou aqui para a nossa parte 2 da aula de trabalho Lato Sensu. Para quem perdeu a parte 1 da aula de trabalho Lato Sensu, ela está disponível no YouTube do Aprovação PGE. Pessoal, na nossa semana anterior, nós começamos a falar do trabalho Lato Sensu, vimos várias formas de trabalho Lato Sensu, inclusive fizemos uma recapitulação dos 5 elementos que caracterizam o vínculo empregatício e começamos a aprender o trabalho lato sensu, as formas de trabalho lato sensu, sempre observando que em cada uma dessas formas há a ausência de um dos elementos do vínculo empregatício. Só que aí o que acontece? Nós precisávamos parar um pouquinho a nossa aula, porque já estava dando 30 minutos, para a gente continuar hoje as outras formas de trabalho lato sensu. E hoje a gente vai começar pelo trabalho do cooperado, pessoal. Trabalho nas cooperativas. O trabalho nas cooperativas, ele não caracteriza trabalho empregatício, forma de vínculo empregatício. Por que não caracteriza, professora? Porque não temos a subordinação e não temos a pessoalidade. O que acontece, pessoal, é que o trabalho em cooperativas acaba acontecendo porque nós temos vários indivíduos que querem se unir e se beneficiar dessa coletivização para exercer a sua atividade. Vamos pensar no exemplo do produtor agrícola, do produtor de café, por exemplo. Na minha região aqui, né, na região de Franca, na região de Ribeirão Preto, nós temos várias cooperativas de produtores de café. Nós temos também cooperativas de produtores de cana, tá? E o que acontece? Por que esses pequenos produtores, eles se unem em cooperativas? Porque dessa união, eles conseguem, primeiro, formas melhores de financiamento para a sua atividade. Eles conseguem vender para mercados maiores, porque eles conseguem unir a sua produção. Eles conseguem muitas vezes comprar insumos, então adubo, defensivos, agrícolas, com preços melhores. Eles conseguem contratar serviços de marketing, serviços de contabilistas de forma melhor. Então, eles conseguem se beneficiar dessa união, tá, pessoal? E aí, o que é muito importante é a gente entender que, como eles são todos produtores que se unem, eles têm uma cooperação entre si, não há subordinação entre eles. E esse é o primeiro elemento para a gente conseguir caracterizar fraude numa cooperativa. Se a cooperativa ela tem subordinação entre os seus membros, se um cooperado fala, o dono da cooperativa é fulano. Pessoal, cooperativa não tem dono, cooperativa não tem hierarquia entre os seus cooperados. Quando há uma subordinação entre os cooperados, quando um dos cooperados se diz dono da cooperativa, isso já são indícios muito fortes de fraude, na qual você tem, às vezes, a imposição pelo empregador, né, aos seus empregados para se vincularem à cooperativa para não precisar pagar direitos trabalhistas, por exemplo. Há empresas que forçam os seus empregados a estipular cooperativas para que não haja a caracterização do vínculo empregatício. E como é que eu consigo detectar isso no caso prático? Eu começo a detectar que o trabalhador que é um cooperado, na verdade, ele tem subordinação para com o prestador, a pessoa que recebe o serviço prestado, ele deve satisfação para esse indivíduo, ele tem que respeitar normas de condutas que são colocadas por esse indivíduo, ele recebe uma contraprestação desse indivíduo como se fosse um salário. Então, você começa a observar que os elementos do vínculo empregatício estão presentes, apesar de que formalmente aquilo tem uma estrutura de cooperativa. E aí, pessoal, já remeto vocês à nossa aula de princípios do direito do trabalho, porque com base no princípio da primazia da realidade, apesar de aquilo ser formalmente uma cooperativa, se vocês conseguem observar que os elementos do vínculo empregatício estão presentes, vocês descaracterizam aquela formalidade de cooperativa e há a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício, tá? Outra questão aqui, outro exemplo, é no caso de cooperativas de prestação de serviço. Na cooperativa de prestação de serviço, vocês não podem ter pessoalidade na prestação de serviço. Professora, o que você quer dizer com isso?
Vamos pensar numa cooperativa de cuidadores de idosos. São muito comuns aqui também na minha região. A cooperativa de cuidadores de idosos tem vários trabalhadores que vão ser colocados à disposição de quem precisar contratar essa cooperativa. Pessoal, se porventura eu escolho quem vai prestar serviço para mim. Olha, eu quero aquele cooperado. Aquele cooperado vai chegar tal hora, sair tal hora da minha casa e não pode ser substituído por nenhum outro cooperado. Pessoal, aí eu estou escolhendo diretamente aquele trabalhador com pessoalidade. Eu não estou contratando a cooperativa em si. A mesma coisa que acontece muitas vezes com cooperativas de enfermeiros, né? Muitas vezes, na hora de contratar a cooperativa do enfermeiro para prestar algum serviço, né? Cooperativa de profissionais de saúde, se você escolhe diretamente quem vai prestar aquele serviço, como vai prestar aquele serviço, pode haver a caracterização da pessoalidade. E aí vai haver o reconhecimento do vínculo empregatício. Quando eu contrato uma cooperativa, eu contrato o serviço a ser prestado. Eu não contrato a pessoa, pessoal. É essa grande minúcia, o grande detalhe entre a diferença de uma cooperativa de prestação de serviço e um profissional, né, da saúde ou um cuidador de idoso que eu contrato com vínculo empregatício, ok? Agora, pessoal, aqui no porquê se reunir em cooperativas, nós já respondemos, porque há benefícios. Os trabalhadores, eles reconhecem benefícios nessa reunião, nessa cooperação. E aí, pessoal, nós temos dois princípios que tentam explicar esses benefícios que são tidos pelo cooperado. Primeiro desses benefícios é o princípio da dupla qualidade. Pessoal, o cooperado, ele não é só um prestador de serviço, ele também se une porque ele acaba sendo um cliente da cooperativa. Ou seja, ele consegue fornecer, consegue produzir pela cooperativa, mas ele também consegue se beneficiar de serviços prestados pela cooperativa. Por exemplo, a questão do financiamento, dos créditos dos cooperados. Muitas cooperativas conseguem fornecer formas de empréstimo de dinheiro muito melhores, condições de empréstimo de dinheiro melhores para os seus cooperados, tá, pessoal? E o princípio da retribuição pessoal diferenciada, benefícios superiores aos que conseguiria sozinho, tá, pessoal? A mesma coisa, quando eu tenho a reunião em cooperativas, né, eu tenho essa possibilidade de condições para exercer minha atividade melhores que as que eu encontraria no mercado sozinha. Por exemplo, a questão dos insumos que a gente conversou. Muitas vezes os cooperados, as cooperativas, conseguem valores de compra de adubo, de compra de defensivos agrícolas melhores por causa da quantidade que eles estão comprando do que se eles fossem comprar sozinhos no mercado, né? Sozinhos na empresa, tá? Agora, como a gente já falou, pessoal, cooperativa não tem dono, tá? Então, quando eu falo de uma cooperativa que tem dono, uma cooperativa que tem subordinação, eu estou falando, na verdade, de fraude, tá? Seguindo, pessoal, vamos para o trabalho autônomo. O trabalhador autônomo é aquele que também não tem subordinação, então ele presta serviço de forma autônoma, com autonomia. Ele não se subordina a normas colocadas pelo seu tomador de serviço. Então, veja bem, pessoal, quando eu contrato um pintor, quando eu contrato um empreiteiro para fazer alguma coisa na minha casa, eu não contrato o trabalhador para exercer uma atividade e organizo essa atividade, ou seja, estipulo regras de conduta, estipulo horário de entrada e saída, estipulo quando ele vai fazer e como ele vai fazer aquela atividade. Eu, como não tenho, inclusive, conhecimento técnico para estipular essas normas para o empreiteiro, eu contrato o resultado daquela atividade. Eu falo, olha, eu quero que você reforme esse muro, eu quero que você reforme essa calçada, eu quero que você, enfim, e aí vai. Eu contrato a atividade em si que eu quero que ele desempenhe. Como ele vai desempenhar, quando ele vai desempenhar, quanto tempo ele vai demorar, tudo isso ele estipula. Por quê? Porque ele tem o conhecimento técnico, ele trabalha com autonomia, ok?
por isso ele é um trabalhador autônomo. Pessoal, é muito importante no caso do trabalhador autônomo a gente entender os elementos do vínculo empregatício e entender que não há elemento de subordinação para que o trabalho seja autônomo, porque muitas atividades que são exercidas por trabalhadores autônomos podem ser exercidas também com vínculo empregatício. O próprio pintor. Se eu sou uma empresa, uma empreiteira, empresa, pessoa jurídica de empreitada, né? Eu posso contratar um pintor para exercer as atividades com habitualidade. Eu só vou trocando ele de obra, ó. Pinta tal prédio, quando terminar você vai pintar o outro prédio e assim vai. Nesse caso, eu, empreiteira, vou ter vínculo empregatício com esse pintor. Agora, eu, pessoa física, Camila, que estou pintando aqui minha casa, eu contrato um pintor autônomo, ele vai pintar, vai estipular as regras de conduta, as formas com as quais ele vai pintar, eu só digo o que eu quero que seja pintado, a cor e tal, e ele vai exercer sua atividade com autonomia. Então, percebem a sutileza? A mesma atividade do pintor dos dois lados, mas em uma situação tem vínculo empregatício e na outra não tem vínculo empregatício. Pessoal, outra questão, o trabalhador autônomo, ele assume os riscos do empreendimento. Então, veja bem, eu, como pessoa física que contrato o trabalhador autônomo, eu não tenho conhecimento se ele vai se utilizar de um assistente, se ele não vai, se ele tem, às vezes, algum imprevisto na agenda dele, se ele não tem. Eu só quero atividade prestada e eu não tomo para mim, né, que sou a tomadora de serviço, os riscos desse empreendimento. Porque, veja bem, nesse caso, nesse nosso exemplo, percebam que eu não tenho nenhuma finalidade lucrativa, inclusive, dessa minha atividade. Eu quero um serviço prestado, eu não tenho ônus e bônus de empresa. Na verdade, o autônomo que tem essa inerente à sua atividade, esse ônus e bônus de atividade patrimonial, né, atividade finalística do seu empreendimento. Ele é o empreendimento, ele é o próprio empreendimento, ele empreende para si mesmo, né? Então, veja bem, ele assume os riscos da sua atividade, porque ele exerce essa atividade com profissionalismo, ok, pessoal? E eu que sou a tomadora nesse caso, né, nesse nosso exemplo, eu que sou a tomadora do serviço dele, eu estou alheia a qualquer risco do empreendimento desse autônomo. Esse autônomo, ele assume todos os riscos do seu próprio empreendimento, diferente do trabalhador com vínculo empregatício. No caso do trabalhador com vínculo empregatício, pessoal, ele não assume os riscos da empresa. A empresa, ela tem o ônus e o bônus. Se ela tiver lucro, ela fica com o lucro. Se ela tiver prejuízo, ela fica com o prejuízo. Não há necessidade da empresa retomar ou colocar proporcionalmente no salário do trabalhador o lucro que ela teve. Mas, da mesma forma, se houver prejuízo, o salário do empregado está intacto. No caso do autônomo, pessoal, se ele tiver lucro, se ele tiver prejuízo, se ele tiver algum imprevisto na sua atividade e não conseguir exercer e não receber, isso é o risco dele, do autônomo, tá, pessoal? Então, há essa grande diferença entre os dois. Reforma trabalhista trouxe uma questão aqui que eu acho importante da gente comentar sobre o trabalhador autônomo. O artigo 442B da CLT previu que a contratação do autônomo, cumprida todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. E é por isso que é importante vocês entenderem, pessoal, que o autônomo é aquele que não tem subordinação e que assume os riscos do empreendimento. Por quê? Porque se uma questão vier tentar confundir vocês e falar assim, olha, tal trabalhador tem exclusividade na sua prestação de serviço, isso significa que ele tem vínculo empregatício? Não significa. Por quê? Porque a própria reforma trabalhista previu, mas mais do que isso, pessoal, a exclusividade não é nenhum elemento do vínculo empregatício. Vamos recapitular? Elementos do vínculo empregatício: pessoa física, pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Eu falei exclusividade aqui? Não falei, né, pessoal? Isso significa
Desculpem. Isso significa que ter ou não exclusividade não vai te auxiliar a caracterizar um indivíduo como empregado ou autônomo. Ah, mas professora, eu vi uma jurisprudência de um TRT, de um Tribunal Regional do Trabalho, que previa a exclusividade como indício de vínculo empregatício. Verdade, pessoal. Pode haver no conjunto probatório a exclusividade como elemento que comprove que, na verdade, aquele trabalhador, ele todo dia estava prestando aquele serviço e que ele tirava daquela empresa o seu sustento. Era a única fonte de renda daquele trabalhador. Porque muitas vezes, quando você tem exclusividade como empresa, é porque você trabalha muito, você tem uma grande demanda daquela empresa e você também consegue tirar o seu sustento, a sua subsistência daquela empresa. Porque não há interesse de um trabalhador de ter um contrato com exclusividade se ele não conseguir tirar o seu sustento, tirar a sua renda mensal daquela empresa, concordam? Se ele não consegue tirar um benefício dessa cláusula de exclusividade, o trabalhador ele não vai querer, né, assumir essa cláusula. Então, a exclusividade ela pode ser um elemento corroborando com outros elementos dos autos que conseguem comprovar que há um vínculo empregatício. Agora, a exclusividade por si só, pessoal, não vai significar que um trabalhador é ou não empregado, tá? Não vai descaracterizar o trabalho autônomo. Da mesma forma, a continuidade, tá? Se tem uma continuidade, se não tem, se tem uma habitualidade, se não tem, não é um elemento que por si só vai descaracterizar o trabalho autônomo, ok? E aí, pessoal, agora a gente vai falar do estágio. Pessoal, o estágio é uma grande questão, é uma grande pegadinha de prova, tá, pessoal? Por quê? Porque muitos de vocês que me ouvem aqui provavelmente já foram estagiários e vocês sabem que na atividade do estagiário eu consigo ter os elementos do vínculo empregatício caracterizados. Vamos ver? Vamos ver aqui então. Vamos comprovar isso para vocês. Vamos pegar os 5 elementos do vínculo empregatício. O estagiário, ele é uma pessoa física? Ele é. O estagiário participa muitas vezes de processos seletivos, nos quais eles são escolhidos em virtude, né, das suas características pessoais, da sua formação, né? E eles são colocados para prestar serviço com pessoalidade. Eles não podem se fazer substituir por um coleguinha da sua universidade sem avisar a parte concedente do estágio. Então, temos aí pessoalidade. Muitas vezes nós temos a onerosidade, ou seja, nós pagamos a bolsa do estágio. Habitualidade, o estágio geralmente ele é prestado de segunda a sexta. E nós temos a subordinação também. O estagiário, ele vai até, vamos pensar no escritório de advocacia, ele vai prestar serviço, né, como estagiário no escritório de advocacia e ele se subordina às normas desse escritório. Ele vai muitas vezes ter um supervisor do estágio que vai dar as tarefas para ele fazer, vai supervisionar o exercício dessas tarefas, vai corrigir as peças processuais que ele fizer e, enfim, vai ter aí uma subordinação jurídica sim. Então, vocês percebem que tem os 5 elementos do vínculo empregatício na atividade de estágio. Então, professora, você mentiu para mim. Você me disse que toda vez que eu tivesse diante de um trabalho lato sensu, eu não teria algum dos elementos do vínculo empregatício. Como que você agora me fala que no trabalho do estágio eu tenho 5 elementos do vínculo empregatício e mesmo assim esse trabalho vai ser um tipo de trabalho lato sensu? Pois é, pessoal. Essa é a exceção, por isso que ficou por último. Todos os outros tipos de trabalho lato sensu tinha um elemento que faltava. No caso do trabalho do estagiário, eu tenho 5 elementos, mas houve uma opção do legislador em excluir do vínculo empregatício e, consequentemente, excluir das normas da CLT o trabalho do estágio, por um motivo muito simples. O fomento, o incentivo a formação desse indivíduo. O trabalho do estagiário, ele é tido como uma forma de profissionalização, como uma forma de inclusão desse trabalhador no mercado de trabalho, no mercado da sua atividade. Ele exerce essa atividade como uma forma de conseguir colocar em prática tudo que ele está estudando na universidade, por exemplo. Então, veja bem, pessoal,
é de interesse do estagiário, é de interesse da universidade, é de interesse da sociedade que o estagiário consiga exercer essa atividade na parte concedente, num escritório de advocacia, por exemplo, né, num órgão público. É de interesse de todos. Por isso, pessoal, que foi implementada normas excepcionais, normas diferentes para o trabalho do estágio, como forma de conseguir incentivar que esse trabalhador tenha chance de colocar em exercício o que ele está aprendendo na universidade, no seu curso profissionalizante, enfim. Então, veja bem, quando eu estou diante do trabalho do estagiário, eu tenho 5 elementos, mas eu tenho um mais aqui. Para conseguir caracterizar o estágio, eu tenho que ter os 5 elementos, mas eu tenho que ter a atividade relacionada com o ensino daquele estagiário. Eu tenho que ter o implemento da concretização dessa formação intelectual desse estagiário. E por isso, pessoal, vocês vão perceber que a lei do estágio estipula vários requisitos para serem respeitados para que o estágio não seja desconfigurado. Exemplo clássico, pessoal, nem acontece na área do direito do trabalho. Nem acontece na área do direito do trabalho, na verdade, na área do direito, né? Nem acontece na área do direito aquele estagiário que é colocado para fazer carga de processo, né? Ou seja, só fica dentro do carro pegando o processo no fórum e voltando para o escritório. Hoje em dia, né, nós temos os processos eletrônicos, né? Mas antigamente era muito comum o estagiário não ser colocado para efetivamente fazer peça, mas só para ficar fazendo carga de processo. Pessoal, isso desconfigura o estágio. Por quê? Porque o estagiário de direito, ele não está aprendendo na universidade a dirigir. Ele está aprendendo a mexer efetivamente com o processo, a fazer peça, a fazer protocolo de peça. Então, essa atividade descaracterizaria o estágio, né? Apesar de ser muito comum, né, na prática, os escritórios utilizarem os estagiários para isso. Estagiário que é colocado para organizar ficheiro, para organizar pastas, para ficar fazendo setorização de processo, para ficar servindo cafezinho, né? Pessoal, isso também descaracteriza o estágio, se for um estagiário de direito, né? Por quê? Porque o estagiário de direito, ele não está aprendendo na universidade a servir cafezinho. Ele não está aprendendo a fazer organização de ficheiros, né, de armários, de processos. Ele está aprendendo a fazer peça. Então, no estágio, ele tem que ser colocado a fazer essas atividades intelectuais que ele está aprendendo na universidade. Então, pessoal, vocês percebem que a lei do estágio, ela traz vários requisitos para conseguir fazer com que, na prática, o estagiário não seja utilizado como uma mão de obra barata, mas seja sim utilizado como um trabalhador que está aprendendo e que o concedente do estágio, né, consiga ter consciência disso e consiga concretizar essa finalidade maior do estágio, né, que é trazer aprendizado para o estagiário, ok? Pessoal, finalidade educacional, acabamos de explicar. Possui todos os elementos de emprego, também falamos sobre isso, e é uma opção legislativa essa promoção da formação profissional. Pessoal, a relação do estagiário, né, o trabalho do estagiário é uma relação triangular. Por quê? Porque nós temos a parte concedente, né, que é quem dá o estágio, nós temos o estagiário, mas nós também temos participando dessa atividade, dessa relação, a instituição de ensino. Na lei do estágio, há vários elementos, há várias obrigações com as quais essa instituição de ensino precisa cumprir, tá? Como, por exemplo, a própria fiscalização do estágio, por meio de relatórios que devem ser elaborados pela parte concedente e pelo estagiário. Aqui, pessoal, eu trouxe requisitos que estão lá na Lei 11.788, que é a lei do estágio, tá? A gente vai passar rapidamente por elas. Eu sugiro que depois que vocês vejam essa aula, vocês deem uma lida nessa lei,
tá? Mas eu trouxe aqui nos slides os elementos que eu acho mais importantes para a gente. Requisitos do estágio, pessoal. Requisitos que estão intimamente ligados com a própria finalidade do estágio. Matrícula e frequência escolar atestada pela instituição de ensino. Termo de compromisso entre estagiário, educando, parte concedente e instituição de ensino. Esse termo de compromisso ele tem que ser escrito, tá? Tem que ter o acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino, tá? Que vai fazer essa fiscalização se o estágio está sendo proveitoso pelo estagiário. E também tem que ter um supervisor da parte concedente, tá? Ou seja, alguém que fica lá responsável por esse estagiário dentro da parte concedente. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, ok? Contraprestação, pessoal. Eu falei para vocês, né, que o estágio ele pode ser oneroso, ou seja, pode haver uma contraprestação pelo estágio prestado, pelo serviço prestado. Só que isso não é uma regra, tá, pessoal? Pode haver a contraprestação, pode haver essa bolsa de auxílio, mas pode também não haver. Isso vai estar intimamente ligado com o estágio ser ou não obrigatório. No estágio obrigatório, você não tem a obrigatoriedade da contraprestação. E o estágio ele é obrigatório quando ele é definido como tal no projeto do curso, ou seja, é necessário que o estágio seja efetivado para que o estudante ele seja aprovado e obtenha o seu diploma. Já no estágio não obrigatório, é obrigatória a contraprestação e o vale transporte para aquele estagiário, tá? Pegadinha tradicional de prova é falar que o estagiário tem direito a férias e o estagiário não tem direito a férias. Por quê, pessoal? Porque férias é um direito previsto na CLT e o estagiário ele não é regido pela CLT, ele é regido pela lei do estágio. E na lei do estágio há a previsão de recesso. Cada um ano de estágio você tem 30 dias de recesso. Ai, professora, mas dá na mesma. É um direito ao descanso, é um direito à desconexão que o estagiário tem. É sim, pessoal. A finalidade, a essência das férias e do recesso são a mesma. Contudo, a terminologia não é a mesma e isso pode vir numa prova objetiva para vocês e pode vir como uma intenção de fazer vocês errarem. Mas agora vocês não vão mais errar mais. Vocês não vão errar mais, né? Porque vocês já estão sabendo que essa pegadinha cruel é habitual do examinador, tá? Então, estagiário tem recesso de 30 dias, ok? Agora, pode ser proporcional se você não tenha completado um ano de estágio também, tá? Proteção ao meio ambiente do trabalho também é assegurado ao estagiário, tá? E o estágio, em regra, ele é de 2 anos de duração, tá? Então, é um contrato com termo determinado, tá? Tem um prazo para se encerrar, ok? Agora, exceção é o estagiário pessoa com deficiência. Nesse caso, nós não temos limite de duração de 2 anos. Limite de jornada, pessoal. A jornada do estagiário, ela pode ser de duas formas. 4 horas diárias e 20 horas semanais ou 6 horas diárias e 30 semanais. Provavelmente vocês que estão aqui, como são formados em direito, estão mais habituados com as 6 horas diárias ou 30 semanais, porque é a jornada utilizada para os estudantes de ensino superior, da educação profissional de nível médio e de ensino médio regular, tá, pessoal? O caso das 4 horas diárias é utilizada para estudantes da educação especial dos anos finais do ensino fundamental, modalidade profissional de educação de jovens e adultos, ok? E aqui, número de estagiários. Esse daqui também, pessoal, é clássico de prova. Clássico de prova justamente por ser decoreba, né? E examinador de prova objetiva adora uma decoreba. Número de estagiários. Se vocês tiverem de 1 a 5 empregados, 1 estagiário. 6 a 10 empregados, 2 estagiários. 11 a 25 empregados, até 5 estagiários. Acima de 25 empregados, até 20% dos estagiários. Contudo, pessoal, essa tabelinha aqui de limites não se aplica aos estágios de nível superior e de nível médio profissional, ok?
E para finalizar, pessoal, para finalizar a nossa aula aqui, a nossa parte 2 do trabalho lato sensu, qual é a diferença do aprendiz para o estagiário? Pessoal, o aprendiz também é uma atividade, né? A aprendizagem também é uma atividade que tenta incentivar a inclusão do jovem no mercado de trabalho, tá? Só que a grande diferença é que o estágio, ele tem uma lei especial que regula o estágio, tá? No caso da aprendizagem, nós temos as normas da CLT. Então, o aprendiz, ele tem os regramentos estabelecidos na CLT, ao contrário do estagiário, que não é regido pela CLT. Então, todas as normas de caracterização do aprendiz vão estar lá na CLT. Então, veja bem, você tem, por exemplo, a questão do limite salarial, né? O aprendiz ele recebe salário, o limite salarial está previsto lá na CLT. A questão da assinatura da CTPS desse aprendiz está lá na CLT. Então, o aprendiz ele é um tipo especial de empregado, é uma atividade empregatícia especial, tá? Da aprendizagem, que tem características ali específicas previstas na CLT, e em virtude desse fomento, né, desse incentivo de inclusão do jovem no mercado de trabalho, ok? Então, aqui eu trouxe algumas questões especiais sobre a aprendizagem, só para vocês terem em mente. O aprendiz, ele é empregado, ele tem a CTPS assinada, tem direito ao salário mínimo hora, se não houver a estipulação de algo mais benéfico para ele, tá? A aprendizagem, ela pode ser exercida a partir dos 14 anos até os 24. Isso daqui é importante vocês saberem, pessoal, porque a regra geral de exercício de atividade, tá, é a partir dos 16 anos. Só que no caso da aprendizagem, nós temos uma exceção. O aprendiz, ele pode ser contratado a partir dos 14 anos, tá? No geral, atividades empregatícias a partir dos 16. No caso da aprendizagem, a partir dos 14, até os 24 anos, tá? Com exceção da pessoa com deficiência, que não tem limite de contratação de 24 anos, tá? Prazo determinado de 2 anos, assim como no caso do estágio, também tem exceção da pessoa com deficiência, tá? E aí não temos um limite de duração. E nós temos que ter a inscrição no programa de aprendizagem. Por quê, pessoal? Porque assim como o estágio, a aprendizagem ela tem a intenção de profissionalizar, de implementar a inclusão no mercado de trabalho desse jovem que está se iniciando aí, né, na atividade produtiva. Então, nós temos a necessidade de inscrição do aprendiz no programa de aprendizagem, que é um programa que visa trazer uma profissionalização para esse jovem. Então, em conjunto com a atividade que ele vai exercer na empresa, esse jovem também vai estudar, vai aprender coisas que vão ser úteis na sua inclusão no mercado de trabalho. Ok, pessoal? Pessoal, com isso, nós terminamos tudo o que vocês precisam saber sobre trabalho lato sensu para irem bem numa prova de procuradoria. O que eu indico para vocês agora que terminaram esses 2 blocos? Por favor, leiam a lei do estágio e leiam os artigos da CLT sobre a aprendizagem, tá? Dessa forma, vocês vão conseguir ir tinindo para as provas que vocês forem fazer, e eu espero muito que vocês acertem, gabaritem todas as questões de trabalho lato sensu. Gostaram do vídeo, pessoal? Deixem o like, comentem aqui para a gente saber que vocês estão gostando e continuar com esse projeto tão legal de conteúdo gratuito aqui no YouTube do Aprovação PGE. Até mais!